Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. A DG Lab iniciou este ciclo de webinars em janeiro passado, com o objetivo de criar um conjunto de sessões online de informação, de reflexão, de debate sobre tópicos que consideramos relevantes, atuais e pertinentes para as bibliotecas públicas. Ao longo destes cerca de 6 meses, temos tentado trazer aqui a estas sessões temáticas emergentes relacionadas com as bibliotecas públicas. Temos trazido aqui também exemplos de boas práticas, exemplos de prémios, associados naturalmente ao Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas, que a DG Lab instituiu em 2014 e que anualmente tem vindo a distinguir projetos que consideramos de preferência. Agradecer também naturalmente aos colegas que se juntam aqui connosco esta tarde, já de julho, e com um lindo dia de sol lá fora, mas que mesmo assim optaram por ficar aqui connosco e em conhecer melhor o projeto da Biblioteca Municipal de Ilha, o projeto Ao Som das Histórias, e para isso hoje temos connosco a nossa colega Vera Menezes, da Biblioteca Municipal de Ilha. A Vera, nós estamos aqui com um problema de comunicação, mas em todo caso queria dar as boas-vindas à Vera, agradecer a disponibilidade e o interesse também para estar aqui connosco esta tarde e para partilhar connosco este projeto das Bibliotecas Municipais de Ilhavo, um projeto que, de boas práticas, foi o vencedor do prémio que a DG Lab institui e que anualmente premia uma ou mais bibliotecas que desenvolvem projetos inovadores, emblemáticos, com a hipótese de captar novos públicos, ter uma nova abordagem ou de deixar uma marca na comunidade. Como sempre acontece nestes nossos webinars, o webinar tem a duração máxima de 45 minutos, após o qual há um momento para colocarem questões. Para quem já é habitual nestas nossas sessões, sabe que a única forma que tem de colocar questões ou de comentar é utilizando o chat que tem no vosso canto inferior esquerdo do vosso ecrã e que podem colocar questões, que podem deixar comentários, para que a Vera possa ficar concentrada na apresentação. Eu vou anotando aqui as questões ao longo da apresentação da Vera e no final eu voltarei a lançar todas as questões. Muito importante também aquele pedido que fazemos sempre, não se esqueçam, por favor, de no final do webinar preencherem o questionário de avaliação. Para nós é fundamental ter a vossa opinião sobre estas sessões e naturalmente também que nos façam chegar outras temáticas, outras ideias, sugestões para novos webinars. Vera, uma vez mais, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela disponibilidade. Estamos todos ansiosos por conhecer um bocadinho melhor este projeto Ao Som das Histórias da Biblioteca Municipal de Ilhavo e boa sessão. Quando quiser, neste caso, o palco, neste caso não é o palco, é a tela, é sua. Obrigado e até já. Obrigada, Bruno. Antes de mais, muito obrigada à DG Lab por esta oportunidade e obrigada a todos os participantes que decidiram, como diz o Bruno, nesta maravilhosa tarde, juntar-se a nós para ficarem a conhecer o nosso querido projeto da Biblioteca Municipal de Ilhavo, Ao Som das Histórias, e só desejo que vos sirva de inspiração. Aproveito, antes de mais, para fazer uma breve apresentação da nossa biblioteca, a Biblioteca Municipal de Ilhavo. Ora, a Biblioteca Municipal de Ilhavo é uma biblioteca pública que integra a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Foram preservadas, dando lugar a este belíssimo edifício, como podem ver. A Biblioteca Municipal de Ilhavo foi inaugurada a 11 de setembro de 2005 e o seu design arquitetónico foi já reconhecido com o Prémio Internacional de Arquitetura do Museu de Design de Chicago. E assim, deixo a todos que assistem a este webinar o convite para que rumem até Ilhavo e visitem o nosso edifício, porque vale mesmo muito a pena. Ao longo destes quase 15 anos de vida, pretendemos que a nossa biblioteca seja atual, seja uma biblioteca ativa junto da nossa comunidade, mantendo sempre uma programação variada, inovadora e muito apelativo. Assim, a Biblioteca Municipal de Ilhavo desafiou a Rádio Terra Nova. Quarta-feira, dia 5 de outubro de 2011,
que vai para as ondas da rádio a primeira emissão do programa Ao Som das Histórias, com as vozes destes dois meninos, desta menina e deste menino, que podem ver na fotografia, que agora já são crescidos, a Bárbara e o Henrique, e são as vozes deles que integram o nosso genérico que passo a mostrar-vos. Este é o nosso genérico, que já dura desde 2011, e assim com o nascimento deste projeto, cumprimos uma das missões das bibliotecas públicas: criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças. E não só, tal como diz o nosso genérico. E, claro, fomentar também a utilização da Biblioteca Municipal, os polos de leitura e das 14 bibliotecas escolares, com o intuito de aumentar o hábito de ouvir e de escutar histórias. Que após 5 anos de existência do Ao Som das Histórias, somos, como disse já o Bruno, porque o Bruno sabe estas coisas, fomos até uns vencedores do prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais. Foi atribuído pelo júri da edição de 2016, que destacou a envolvência da biblioteca pública, das bibliotecas escolares, educadores, autores e instituições regionais em prol da promoção da leitura, potenciando as suas atividades junto da comunidade. Ora, isto trata-se aqui de um reconhecimento, de uma distinção gratificante e merecível, acho que posso dizê-lo, uma vez que falamos de um projeto que não transparece todo o trabalho e empenho que acarreta para todos os envolvidos, nomeadamente a Biblioteca Municipal. Até a história ser ouvida na rádio, há um trabalho prévio, uma série de etapas invisíveis que têm de ser consideradas e têm de ser cumpridas para que cada emissão seja efetivamente ouvida com um merecido sucesso. Então, podemos dividir em 3 etapas, sendo que a primeira etapa é quando selecionamos as histórias a serem lidas na rádio. Esta seleção de histórias é feita pela equipa da Biblioteca Municipal, sob a forma de conto, poema ou outro que se adeque, tendo em atenção sempre as efemérides, como o aniversário da Biblioteca Municipal, o Carnaval, o Dia do Pai, da Mãe, dos avós, o Dia da Criança, o Dia da Alimentação, Natal, Páscoa, e também as datas dos eventos municipais, tentando sempre ajustar a história, a escolha da história, a quem vai dar voz. Sejam os alunos das escolas do município de Ilhavo, quer sejam também os autores ou artistas que visitam o município, ou então mesmo membros da comunidade ilhavense. Outro ponto a considerar é a funcionalidade do texto, ou seja, tornam-se válidos somente os textos capazes de funcionarem sem o apoio da ilustração. Uma vez que o livro faz parte da nossa rede de bibliotecas, faz parte do nosso catálogo coletivo, posteriormente todos os interessados poderão contactar, e é para isso que cá estamos, poderão contactar com o livro no seu todo. Há ainda também a preocupação em diversificar a escolha das histórias, por forma a que permitamos ao ouvinte o contacto com distintas variantes da língua portuguesa, europeia, brasileira e africana, garantindo a percepção de elementos identificadores de distintas culturas, integrando obras contemporâneas e textos clássicos, alguns universais, autores portugueses, lusófonos, enfim, sem esquecer o contributo dos numerosos recontos, adaptações e recriações de textos da tradição oral. Terminada esta primeira etapa, vem a segunda etapa. E na segunda etapa é feito o convite e a gravação da história. A cada ano letivo
é feito o convite às 18 turmas do 4º ano de escolaridade dos nossos 3 agrupamentos de escolas, que desde sempre são parceiros neste projeto. São convidados então a lerem uma história em representação da sua escola e são envolvidos quer os alunos, quer os professores na preparação da história, quer como os pais ou encarregados de educação, que são os responsáveis pelo transporte das crianças até às instalações da Rádio Terra Nova, que é onde são feitas as gravações das histórias. São os responsáveis também porque este agendamento é feito em horário extracurricular. E assim damos a possibilidade de que quer os pais ou encarregados de educação possam assistir à gravação das histórias e é um momento deliciante, ou delicioso, aliás. Os pais ficam muito orgulhosos de ver os seus filhos a fazer a gravação. Deixo aqui algumas imagens, algumas fotografias desse momento. No final de cada gravação é a fotografia da praxe e é o momento em que eles já estão todos mais tranquilos, já passou o stress. Além dos alunos, o convite estende-se igualmente e independentemente, isto também é importante, do nível de literacia. Estende-se então a cidadãos ilhavenses, ou não, que fazem parte de instituições, associações culturais ou desportivas ilhavenses, ou que se envolveram ou estão envolvidos em algum evento da biblioteca ou de outra estrutura municipal, ou numa qualquer programação cultural do município, desde autores, a atores, a contadores de histórias, por exemplo, ou então ainda a chefes, show cooking. Está aqui a salientar-se o Dean Peixe, que, como ele, são chefes de show cooking que participam ativamente no Festival do Bacalhau, o nosso ex-libris do município de Ilhavo. Chefes de cozinha também, como o Ricardo Marques, por exemplo, que fez parte da programação do Festival Gastronomia de Bordo, que ocorre em Peniche, Ilhavo e Mortosa, para assinalar, por exemplo, o Dia da Alimentação. Cardadores de Valdilhavo, uma figura icónica da região, aqui o Chico Estoura, para assinalar então o Carnaval. E colaboradores da Câmara de diferentes setores, e que a leitura da história se enquadre numa efeméride, ação social, por exemplo, aqui representada, para assinalar o mês da família, por exemplo. Ou então colaboradores da Biblioteca Municipal. As nossas professoras bibliotecárias. E ainda as nossas crianças e jovens vencedores do nosso concurso de leitura Ilha Valer Mais. Temos também aqui um exemplo, esta avó, que pode ser também mães, pais e os avós, utilizadores da Biblioteca Municipal para assinalar os respectivos dias, o dia da mãe, do pai, dos avós, que geralmente até fazem questão, neste caso esta senhora não fez a leitura da história sozinha porque a neta ainda não sabia ler, mas o próximo dia dos avós será representada por uma senhora, que é a nossa Dona Helena, que participa num projeto municipal, a maioridade, e que fez questão de ler a sua história juntamente com o seu neto. E sentem-se ambos muito orgulhosos por esta participação. E temos também os nossos imensos nomes ilustres do panorama cultural português, artístico e literário que nos visitam, quer na Biblioteca Municipal ou outro espaço municipal, que são obviamente convidados a fazerem parte da história do nosso Ao Som das Histórias. E já contamos com muitos. Trouxe assim aqui uma pequenina amostra, André Letria e António Mota, por exemplo. O João Vaz de Carvalho e o Cláudio Oshman, lembro-me também do João Manuel Ribeiro, o Francisco Moita Flores
e a Teresa Calçada, do Plano Nacional de Leitura 2027, e aqui também representadas as marionetas humanas Agostinho e Felicidade, da Companhia de Animação de Rua Boca de Cão, que marcaram presença na Rota das Padeiras, outra marca da nossa cidade, entre tantos e tantos outros que eu poderia trazer como exemplos. No fundo, uma infinidade de leitores heterogéneos para um público heterogéneo. E todos muito importantes e especiais, que fazem existir e enriquecer o nosso projeto, contribuindo sempre para o seu sucesso. Faço, se calhar, aqui uma nota que todas, nesta fase, que é a fase da gravação, todos os convidados, todas as pessoas convidadas a ir aos estúdios da rádio são acompanhados sempre por um elemento da Biblioteca Municipal. Esta segunda fase inclui ainda também, então, a gravação da história. As introduções, aliás, peço desculpa. A gravação das introduções das histórias, sempre também na voz de um elemento da Biblioteca Municipal. E o que é que são estas introduções? Cada história é antecedida pelo que chamamos de introdução. É um trecho, um pequeno trecho, que vem logo a seguir ao genérico inicial, que ouvimos há pouco, e antecede então a história. E apresenta o leitor, o livro, onde referimos sempre o título do livro, da história e o respectivo nome do autor, e contextualizamos de forma muito sucinta a escolha da história e do leitor. Durante a fase de confinamento, as gravações ficaram ao encargo de cada convidado, que nos fizeram chegar as suas gravações. Não correram sempre bem, porque, por exemplo, tivemos a situação da avó, que teve muitas dificuldades, mas não desistiu, foi impecável, foi 5 estrelas. Fez umas 4 vezes a gravação e lá conseguimos a ideal para seguir para a rádio. No início de junho, com o levantamento de algumas restrições, podemos então regressar à Rádio Terra Nova, com os devidos cuidados. Primeira e segunda fases concluídas, passamos à terceira etapa. A história vai para o ar e é disponibilizado o respectivo podcast. O Ao Som das Histórias vai para o ar na frequência da Rádio Local Terra Nova em 105.0. Todas as quartas-feiras, às 18h40. Quem quiser também pode aceder à internet e ouvir em direto. Com repetição aos sábados às 9h45. A partir do momento que a história vai para o ar, é disponibilizado imediatamente o podcast no site e Facebook da Biblioteca Municipal de Ilhavo, assim como no próprio registro catalográfico da monografia que integra a história lida, e ainda no site da Terra Nova. A disponibilização das histórias em podcast permite que todos, sem exceção, possam ter acesso ao áudio das histórias num formato acessível e que pode ser ouvido em qualquer lugar, no carro, na biblioteca escolar, em casa, na escola, enfim, como diria a rádio comercial, em qualquer sítio. Concluídas estas 3 etapas, eis que chega o momento oportuno para ser divulgado o projeto. Ao longo da semana, e a nossa semana é de quarta a quarta-feira, o livro da história lida é colocado em destaque no balcão da recepção. E isso vai permitir que os utilizadores tomem conhecimento do projeto e que, eventualmente, procedam ao respectivo empréstimo desse livro ou de outro que já tenha sido lido. Esta divulgação não fica por aqui, estende-se também aos canais próprios e oficiais da Câmara Municipal de Ilhavo e, claro, da Biblioteca Municipal. No site da Câmara Municipal, mensalmente na Agenda Cultural do Município, a Agenda Viverem,
no cartaz mensal que promove as atividades da biblioteca, afixado na Biblioteca Municipal, nas bibliotecas de verão, nas praias, em agosto, à exceção deste ano, pelos motivos óbvios, nos polos de leitura, em todos os estabelecimentos de ensino e respectivos ATL, também no site e Facebook da biblioteca, no site da rádio local, a Terra Nova, e é ainda, e também é uma parte muito importante, divulgado em atividades da biblioteca, como horas do conto, nos clubes de leitura para pais e filhos, na BMI vai às bibliotecas escolares, uma vez que há o cuidado de fazer coincidir as histórias lidas com muitas das que são usadas nestas dinâmicas. Quanto aos custos, são os inerentes aos serviços da Biblioteca Municipal de Ilhavo, o tempo dedicado pelos técnicos à procura das histórias, o tempo que dedicam também a acompanhar os convidados às respectivas gravações à rádio, as despesas de deslocação na viatura afeta a divisão da cultura entre a biblioteca e a rádio, e ainda com as novas aquisições que são necessárias a tantos níveis, mas que neste caso permitem aumentar o leque de histórias disponíveis para possível seleção e gravação, já que o fundo documental atualiza e diversifica. O envolvimento da equipa. Interessa aqui reforçar a importância deste envolvimento da equipa nas diferentes fases do projeto e que se reflete na procura e na seleção cuidada das histórias, no apoio e aconselhamento aos utilizadores para requisitarem as histórias lidas no ao som das histórias, que poderão utilizá-las de uma forma diferente do que é habitual, com recurso ao podcast, permitindo horas de conto diferentes. Com a atribuição do Prémio de Boas Práticas, toda a equipa sente uma responsabilidade acrescida por este sucesso do Ao Som das Histórias, pois acredita no valor que este projeto representa para toda a comunidade, e comunidade escolar principalmente, e valorizou toda a nossa dedicação e envolvência, assim como cada participação de cada leitor convidado, dos mais pequenos aos mais crescidos, dos menos conhecidos aos mais ilustres. É gratificante para nós o fascínio que as crianças e os adultos sentem ao poderem entrar também nos estudos da Rádio Terra Nova, em poderem fazer as gravações de uma forma séria, mas a brincar, quero eu dizer, de uma forma entusiasta, que se reflete no resultado divertido e original das histórias que leem, onde juntam à voz diferentes sons de objetos, juntam músicas, juntam canções, nada melhor do que vos mostrar aqui um pequenino trecho de uma das histórias que foi lida e que teve este resultado. Certo dia, não fazer nada, quando vi Maria do prato, deu um pulo, ficou. O rato subiu pelos cortinados, isso ficou a cheirá-lo de nariz no ar. À espera que o rato descesse, mas não descia. Dançava lá em cima, chiava cantarolando. Dia após dia, o rato voltava, espreguiçava-se na almofada, lavava as patas na tigela da água, petiscava do bom, do melhor. Felício bem se escondia para lhe deitar a unha, mas mal avançava um passo. E este é um dos muitos exemplos que poderia ter trazido para vos mostrar. Gratificante é ainda também o interesse mostrado regularmente pela comunidade escolar, quando numa nossa ida às escolas e por algum motivo
ainda não sugerimos a história que vão ler ou não agendámos ainda uma ida da turma à rádio. E somos logo questionados, quer por professores e às vezes mesmo crianças, então este ano não vamos à rádio, esqueceram-se de nós? São perguntas destas que nos ficam na memória. A nossa história deste ano, não vamos, nós queremos ir, não se esqueçam. Pronto, e mostram um gosto, mostram o compromisso que a comunidade escolar tem com este projeto, com Ao Som das Histórias. Neste seguimento, importa falar dos diferentes testemunhos que nos chegam, de diferentes faixas etárias, de diferentes utilizadores. Por exemplo, temos aquele utilizador que se surpreende ao ter um primeiro contacto com o livro, com o livro da história, que ouviu em determinado dia, ou em direto ou em podcast, daquela história, e assume que sem ter ouvido esta história, aquele livro não era livro que lhe despertasse o interesse para proceder à requisição. Ou porque a capa não é nem tão pouco apelativa, ou então o tamanho era tão pequenino que quase que nem se aperceberia. E procede ao empréstimo porque já ouviu a história e gostou. São empréstimos destes que nos surgem muitas vezes e apercebemos que vale cada vez mais a pena. Temos também os relatos de pais, relatos de educadores de infância, por exemplo, que assumem ter conseguido momentos diferentes ao associarem as ilustrações do livro à voz do podcast. Pais e educadores de infância que proporcionaram um momento diferente na hora que antecede, quer a ida para a cama à noite, ou a hora da história, porque enquanto folheiam o livro, enquanto mostram as ilustrações, enquanto escutam a voz do podcast, que é quem conta a história nesse momento. Pai ou educador apenas passam as páginas e o podcast conta a história. Ou então ainda relatos de crianças. Recordo uma que estava muito contente porque a bisavó, e o bisavó que não sabe ler, esteve a ouvir a história e gostou tanto, quer da história, quer de ouvir a neta a contar a história. E em formato áudio, chegam-nos também testemunhos de diferentes pessoas, onde partilham o que é para elas o Ao Som das Histórias, de professores. Neste caso, Fátima Melo, a professora dos meninos que há pouco puderam ouvir no trecho da história, O Gato e o Rato. Ao Som das Histórias é uma iniciativa da Biblioteca Municipal de Ilhavo e da Rádio Terra Nova, com a qual tenho colaborado já há vários anos. Este projeto tem colhido da parte dos grupos de alunos com quem tenho trabalhado o maior dos entusiasmos ano após ano. Ao Som das Histórias confere à leitura a importância que a leitura tem. Ler para mim, ler para os outros. Tem sido uma iniciativa muito inspiradora. Os grupos com quem tenho trabalhado esforçam-se imenso para que o público que está do lado de lá consiga captar a mensagem que a leitura lhes permite transmitir. Ao Som das Histórias é uma iniciativa que dá voz às histórias e dá voz às crianças que são os leitores privilegiados daquele momento. Todos os anos, as crianças com quem tenho trabalhado e que nesta última fase, nos últimos 8, 9 anos, têm sido sempre crianças de etnia cigana, têm colhido desta iniciativa uma inspiração para a leitura, a criatividade, a inovação, que me surpreende sempre e me deixa muitíssimo orgulhosa do trabalho que eles conseguem realizar. Ao Som das Histórias é a voz das letras, das palavras, dos mundos que as histórias nos levam a descobrir e das viagens que nos permitem fazer. Obrigada, Biblioteca, obrigado, Rádio Terra Nova, por esta oportunidade que todos os anos
nos permitem sair um bocadinho da sombra e ter a luz da rádio que palpita e que se espalha pelas casas de toda a gente e que leva a voz dos meus meninos a tanto lado. Aqui de uma professora, é agora uma das 5 professoras bibliotecárias do município, da nossa rede de bibliotecas. Olá, eu sou a Maricela, sou professora bibliotecária do agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação e venho falar-vos um bocadinho de um projeto de que gosto particularmente, que se chama Ao Som das Histórias. O Ao Som das Histórias é um projeto que é dinamizado pela Biblioteca Municipal de Ilhavo, em colaboração com as escolas do agrupamento do município. A biblioteca propõe-nos uma leitura para as turmas fazerem em conjunto, ou preparando individualmente, ou em pequenos grupos. É sempre um trabalho de turma. Os professores titulares de turma apresentam a leitura aos meninos e depois os meninos, entre eles, arranjam estratégias para fazer a leitura, porque no fundo o Ao Som das Histórias é um projeto que visa um podcast que passa na Rádio Terra Nova e depois fica alojado no site e disponível para todos poderem ouvir a história. É uma atividade muito enriquecedora que professores e alunos adoram. E eu também. O João Manuel Ribeiro, escritor, poeta, também nos fez chegar o seu testemunho. Olá, eu participei 2 vezes como leitor no programa Ao Som das Histórias. A primeira vez foi já há bastante tempo e eu desloquei-me aos estúdios da Rádio Terra Nova e lembro-me que o texto é um texto muito importante para mim, que se chama Ir num pé e voltar noutro, que é uma história que utiliza as 30 e tal expressões idiomáticas com a palavra pé. Mas de qualquer modo eu recordo que foi uma experiência muito interessante. A segunda vez que participei foi recentemente e eu li alguns textos, alguns poemas no meu livro A Casa do João. Além disso, eu sei que bastantes textos meus foram lidos já por alunos e por professores, educadores e outros leitores. Dou os meus parabéns ao programa Ao Som das Histórias, uma iniciativa muito interessante. São histórias muito breves, muito pequenas, mas grão a grão, eu diria, história a história, se enche o papo do leitor. O nosso responsável pela Rádio Terra Nova, a engenheiro Vasco Lagarto, também deixou o seu testemunho e depois ficamos apenas com mais outro a faltar. Durante os primeiros anos de vida da Rádio Terra Nova, havia um programa diário chamado Um Toque de Poesia. Lia-se uma história adaptada para não demorar mais de 90 segundos, dedicada a pais e filhos. Desta ação nasceram 2 concursos de escrita de histórias, mas como tudo na vida, o programa terminou. Quando esta parceria atualmente existente foi proposta à Terra Nova, é evidente que foi abraçada com agrado e interesse. A rádio continua a ser um espaço mágico, um espaço que entusiasma os mais novos e que os motiva a fazer um esforço adicional na leitura. Com frequência, a leitura de uma simples história é feita por várias crianças e com orientação dos seus professores. Isto significa que, à volta de uma ação aparentemente simples, que é a leitura de uma história, há todo um trabalho de preparação em equipe, de reforço de interação entre professores e alunos, com vista a melhorar a expressão da leitura e, consequentemente, a capacidade de compreensão. As gravações são feitas no espaço da rádio. Isto implica o envolvimento ativo das famílias. Ao Som das Histórias, é assim mais do que uma simples leitura de uma história numa pequena rádio em cooperação com a Biblioteca Municipal. É uma ação de impacto comunitário, reforçando a ligação entre o ambiente escolar, familiar e comunitário. Claro que por detrás há todo um trabalho de planeamento da biblioteca que se materializa, entre outras coisas, na escolha das histórias, nos contactos com as escolas, no diálogo com os pais e com a comunidade, procurando tudo que funcione sem falhas. E, por último, o testemunho da nossa menina, que agora já é crescida, do genérico, que vocês já pouco ouviram, do Ao Som das Histórias, a Bárbara. Sou Bárbara, participei no genérico Ao Som das Histórias e há 8 anos, todas as semanas, estou aos passos. Entrar no estúdio, gravar o genérico foi um sentimento extraordinário.
Entretanto, voltei mais 2 vezes, ambas para ler histórias, mas em contextos diferentes. A primeira dessas 2 foi no 4º ano, e acho que é uma experiência incrível para as crianças conhecerem a rádio e, mais tarde, poderem ouvir a história que leram. Depois, voltei ao estúdio com o rapaz que participou comigo no genérico, para lermos uma história no aniversário do Ao Som das Histórias. A Bárbara cresceu, mas a voz continua meiga. Então, e considerando que o nosso projeto Ao Som das Histórias é uma mais-valia no que respeita à promoção da leitura, torna-se importante revelar quantas vozes fazem parte da história do Ao Som das Histórias. Até ao dia de hoje, 6 de julho de 2020, contabilizamos 457 histórias disponíveis em podcast. Foram lidas por 1.250 vozes diferentes, das quais 976 são de crianças. São estas vozes que têm permitido, ao longo destes quase 9 anos, de Ao Som das Histórias, de fazer da Biblioteca Municipal de Ilhavo uma porta de acesso local ao conhecimento, permitindo o desenvolvimento cultural dos indivíduos. Assim, e para poderem encontrar todas as histórias lidas, devem, e vou tentar deixar-vos aqui como é que podem fazer, devem aceder ao site da Biblioteca Municipal de Ilhavo e, se descerem, vão encontrar em destaque a história da semana, de quarta a quarta-feira. Esta semana temos em destaque a história A Casa do João, onde podem ouvir os poemas lidos na voz do próprio João Manuel Ribeiro, e que foi convidado para assinalar o primeiro aniversário da Rádio Web, a Rádio Tropelias e Companhia, a telefonia da Casa do João, em que a Biblioteca Municipal de Ilhavo colabora semanalmente com o programa Faz-te a História. Sendo que a partir do dia 8, esta quarta-feira, o site será atualizado e aqui poderemos então encontrar outro livro, o livro da semana. Será lido por Bruno Eiras, a história de José Fanha, uma história com palavras, onde a introdução dirá que esta leitura enquadra-se na nossa participação neste ciclo de webinars organizado pela DG Lab. Caso pretendam uma história específica, uma história que queiram encontrar no site, devem aceder ao nosso catálogo bibliográfico e pesquisam, por exemplo, a história O Tesouro do Palácio, de Ana Saldanha. Depois de a encontrarem, depois de pesquisarem, poderão confirmar, está aí onde está esse retângulo azul, a indicação que já foi uma história que passou na rádio, é o podcast e que foi lida também por Bruno Eiras. Neste caso já foi uma história lida, como podem ver assim aqui, no dia 19 de outubro de 2016. Se quiserem ouvir uma outra história aleatoriamente, podem aceder ao site, novamente, e seguir os seguintes passos. No separador Atividades, clicam depois em Projetos e encontram um Ao Som das Histórias, onde surgirá depois, então, uma breve explicação acerca do projeto e os respectivos links dos vários anos que organizam todas as histórias que foram lidas desde o seu início, desde o início do Ao Som das Histórias. E pronto, visitem o nosso site, pesquisem as histórias e façam um bom serão a ouvir, a escutar histórias diferentes, com diferentes vozes também, de vários contadores. Vamos ter uma segunda história com um contador repetido, mas a voz já mudou. Fica a sugestão para que ouçam muitas histórias.
Obrigada pela vossa atenção. Depois de ultrapassadas aquelas dificuldades iniciais, como tínhamos combinado, está a ver, não custou nada, foi ótimo, obrigado pela partilha. Estou certo que ficámos a conhecer não só melhor e mais a fundo o projeto ao som das histórias que a Biblioteca Municipal de Ilhavo está a dinamizar, como certamente, que esse também é o propósito destas sessões, inspirámos e motivámos outros colegas a poderem replicar esta metodologia de sucesso. Como sempre acontece, depois da apresentação do colega, abrimos aqui o período habitual de perguntas, de comentários, alguma questão que queiram colocar à Vera. É agora o momento certo para aproveitarmos para fazer aquela pergunta que certamente vos vai motivar e entusiasmar para criarem um projeto semelhante. As questões para lhe colocar, Vera. Normalmente neste tipo de projetos que saem fora da esfera estrita da biblioteca ou até dos serviços municipais, é comum termos algum feedback por parte dos colegas que por vezes é difícil conseguir envolver estas entidades que ainda de serem entidades locais não estão às vezes tão sensíveis ou não estão às vezes tão disponíveis para este tipo de projetos. No vosso caso, a Rádio Terra Nova esteve logo receptiva, isto foi um contacto que foi fácil de estabelecer, pode partilhar connosco um pouco como é que foi essa história desse contacto entre a Biblioteca Municipal e a Rádio Local? Sim, não foi difícil, até porque tínhamos e temos um executivo muito sensível a estas questões da promoção do livro, da leitura em voz alta, e projetos como estes que motivam a ler, que envolvem a comunidade escolar e que envolvem a comunidade em geral. Não foi difícil, porque eles é como eu estou a dizer, são sensíveis a isso. Quanto à rádio, também não foi difícil porque, como vocês puderam ouvir no testemunho do engenheiro Lagarto, ele tinha tido a experiência de 2 programas que podiam se aproximar um pouco aqui do Ao Som das Histórias, tinha a ver com a leitura de histórias e que, como ele disse, infelizmente, como tudo na vida, acabou. E quando surgiu esta oportunidade por parte da Biblioteca Municipal, ele abraçou com agrado, como diziam as palavras dele. Portanto, não houve grandes dificuldades. Ok, obrigado, Vera. Sim. Porque às vezes os colegas dizem é difícil trabalhar com alguém que não seja dentro do município, depois como é que fazemos com o contacto, eles podem não estar receptivos, mas efetivamente é importante este tipo de transversabilidade e esse tipo de parcerias com as entidades locais. Era exatamente isso que eu queria que partilhasse connosco. Obrigado, Vera. Entretanto, mais alguma questão para colocar aqui à Vera, para ficarmos a saber um pouco mais sobre este projeto? Que alguém a escrever, enquanto os colegas vão escrevendo, e nós estamos também aqui a aproximar-nos da nossa hora. Vera, outra questão que normalmente este tipo de projetos também traz é a questão dos equipamentos, a questão das tecnologias. Há pouco a Vera disse que tinha uma das vossas convidadas tinha naturalmente mais dificuldades com as tecnologias, mas que isso não é impeditivo. Vocês têm algum equipamento especial na Biblioteca Municipal de Ilhavo para fazer estas gravações, quando os convidados estão longe e não podem deslocar-se à rádio para fazer essas gravações, como é que habitualmente vocês ultrapassam esses obstáculos? A parte da gravação das histórias, claro. Sim, é muito fácil. Temos uma coisa que se chama telemóvel. E ao termos o telemóvel já nos facilita. Ainda assim, há quem às vezes também não tenha o telemóvel ideal e então tentamos recorrer-nos, neste caso, por exemplo, referindo-me à avó que eu falei há pouco, ela não tinha o telemóvel, mas recorreu-se da ajuda da filha
e o neto, que era todo cheio, brindado de artimanhas com as novas tecnologias, dizia ela até, e fez mesmo a gravação através de uma plataforma, está-me a falhar agora o nome, pronto, mas que os miúdos agora usaram para a escola. Sim, ok. Está-me a falhar o nome. Não faz mal. Há muitas ferramentas onde nós podemos gravar. A maioria dos telemóveis, se for um smartphone, eles próprios vêm já com uma aplicação para gravação de áudio, mas é possível gravar áudio com o WhatsApp. O Zoom. O Zoom, ok, sim. Mas até com o WhatsApp, não é? É possível gravarmos um fecheiro de áudio e depois enviarmos. Aqui a Sandra Fonseca está a perguntar se só um telemóvel basta. Conseguimos ter uma qualidade aceitável nas gravações para fazer essas gravações das histórias e depois enviar para a rádio, Vera? É uma pergunta muito pertinente. Nós, nesta altura em que recorremos às ferramentas de quem convidamos, foi sempre uma questão que se abordou. Pedíamos sempre que fosse em local que não criasse eco, que não ficasse o eco na gravação, que não houvesse barulho, que tentasse ser com uma acústica mais próxima da rádio possível. E funcionou, mesmo que às vezes não fique com aquela acústica de rádio, não há essa exigência a 100%, mas tem ficado sempre bem, contorna-se sempre. Ok, obrigado, Vera. Tínhamos aqui a Ruth Costa a colocar-nos uma pergunta, um comentário relativamente ao certificado. Estava-se a referir ao certificado deste webinar ou era uma questão relacionada com algum certificado sobre o projeto, Ruth? Se puder concretizar, ficámos na dúvida se estava a referir-se a algum tipo de certificado de contacto. Enquanto a Ruth escreve, vamos vendo aqui outras questões, neste caso a Aida Reis. Se o programa de rádio é anual, se nas férias letivas também tem este momento? Ou seja, relacionam o Ao Som das Histórias com o ano letivo ou em julho e agosto também há lugar a estas histórias? Também é pertinente esta pergunta. Todas as quartas-feiras nós não interrompemos, a história vai sempre para o ar às quartas-feiras, todas as semanas. Mas é feita a gravação, portanto nós podemos gravar as histórias todas, por exemplo, num dia e depois é só dar indicação em que dia que essa história passa. Nós, por exemplo, tentamos gravar as histórias todas com a comunidade escolar ali até final de dezembro e depois dispersamos, tentamos não deixá-las ali todas próximas umas das outras, mas organizamos de acordo com os dias que temos a assinalar, fazemos sempre esse jogo, sim. Ok, portanto, se em agosto, às quartas-feiras de agosto, vamos poder ouvir uma sessão do Ao Som das Histórias na Rádio Terra Nova? Sempre. Ok, ótimo. Mais alguma questão para colocarmos aqui à Vera? A Elizabeth Rodrigues coloca-nos aqui uma questão sobre se o projeto é apresentado na comunidade escolar e se são as escolas que escolhem os livros. Não, esse trabalho é feito por nós, sempre. A equipa da biblioteca, eles apenas recebem a história e depois trabalham a história que nós escolhemos. Tanto que não pode ser qualquer história. Nós tentamos sempre que seja uma história, quando é para turmas do quarto ano, é sempre para o quarto ano, tem à partida uma leitura mais fluente, mas tentamos sempre daquelas histórias, lá está, não nos podemos esquecer dos dias, as efemérides, tentamos sempre então assinalá-las, mas histórias onde haja mais diálogo, por exemplo, para que possam participar o maior número de alunos, para que ninguém fique de fora, caso queira participar. Ok, obrigado, Vera. Mais alguma questão antes de terminarmos? Parece que não temos mais questões. Não tendo, eu vou-vos pedir que não se esqueçam, por favor, de preencher o questionário de avaliação aqui
do nosso webinar. Eu acabei de partilhar o link aqui no chat, o mesmo será-vos enviado depois também por e-mail, juntamente com a apresentação de hoje. Há muita gente a escrever, será que é uma questão? Não, acho que é só um agradecimento, Vera. E também nós queremos agradecer esta disponibilidade da Biblioteca Municipal de Ilhavo e da Vera, em particular, por ter estado aqui hoje, esta tarde, connosco para nos falar do Ao Som das Histórias. Este webinar acaba por encerrar também o primeiro ciclo de 2020 dos webinars da RNBP. Acho que fechamos com chave de ouro, fechamos com um projeto que não só venceu a terceira edição do Prémio de Boas Práticas em 2016, como também acabamos com um projeto que demonstra a capacidade da Biblioteca Municipal em fazer cruzamentos com outros parceiros da comunidade, a disponibilizar um serviço à comunidade também e a demonstrar que é possível trabalhar naturalmente estas questões da leitura não só num contexto escolar, não é? Porque a comunidade escolar participa, mas não é exclusiva, mas também como contar com uma rádio local, quando se pensa que agora o que é moderno e o que é de sucesso é a internet e é o YouTube, naturalmente que tem as suas vantagens, chega ao outro público, mas naturalmente podemos continuar a contar ainda com a velhinha rádio e a velhinha telefonia para nos fazer chegar às vezes até outro público que ainda não está tão sensível para a questão das tecnologias e parabéns pelo projeto, que continuem a dar histórias pelas ondas da rádio, através da Rádio Terra Nova. Aos colegas que estiveram connosco, obrigado por mais uma vez terem passado sensivelmente esta hora connosco. Nos próximos meses contamos divulgar a programação dos webinars para o segundo semestre de 2020. Obrigado a todos. Vera, um beijinho. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. E obrigado também aos colegas que estiveram connosco, que encontramos no próximo webinar. Obrigada.